Diz assim: então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca a sua alma, amém? Estenda suas mãos aqui, pede para o Senhor falar com você nessa noite. Fala: Senhor, eu vim da minha casa com esse frio, não quero voltar do mesmo jeito, não. Eu quero ser transformado. Pai, no nome de Jesus, que a sua palavra venha aquecer os nossos corações nessa noite, Deus. Que os corações saiam daqui, Senhor, transformados, mudados. O Senhor já fez grandes coisas pela manhã, o Senhor já transformou vidas. O Senhor mudou histórias aqui nessa manhã. E o Senhor, eu tenho certeza que não vai ser diferente, Deus, nessa noite. A sua palavra, Deus, ela transforma, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Ela separa a nossa alma do nosso espírito, ó Deus. Ela confronta, ela transforma, ela muda histórias, Deus. E nós queremos, nessa noite, sermos transformados, Pai. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a sua voz. Amém. Graças a Deus. Pode sentar. Irmãos, de manhã eu não li um versículo aqui, mas o Senhor falou muito comigo à tarde. Interessante quando a gente fala, a gente vive em conexão com Deus, né? E Deus se revela a nós. Que falei de manhã com os irmãos que eu sonhei com a palavra, né? Sonhei com o contexto. Você fala: ai meu Deus do céu, né? E à tarde eu em casa despachei meus filhos, cada um foi para a sua vida. E daí o pastor também foi levar o Pedro embora. Aí o Senhor falou muito comigo e eu quero ler para você também, antes de começar o contexto da palavra que vai ser pregada. 1 Coríntios 13, 11 diz: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Chega um momento na nossa vida, irmãos, que nós precisamos crescer e ter maturidade. Chega um momento na nossa vida que tem que ter um crescimento espiritual nosso. E muitas vezes passa anos e anos e muitas vezes a gente não cresce. A gente continua menininho, criancinha. E o Senhor falou muito comigo e eu tinha que falar isso antes da palavra ser ministrada. E o crescer, irmãos, dói. Eu já acho que eu disse há algum tempo aqui, a minha menina, a Maria Júlia, ela tinha muitas dores do crescimento. Ela chorava muito, de soluçar, quando ela era criancinha. E de um ponto ela falava: tá doendo a minha perna. A gente orava, esfregava, né? Porque crente espiritualiza tudo, né? Claro, né? Eu orava, esfregava, passava pomada, passava creme e esticava a perninha e ela chorava. A gente levou no médico. E o médico falou: ela está com a dor do crescimento. Então, eu entendi que crescer dói. Daí, a partir daquele momento, eu entendi que literalmente crescer dói. E crescer espiritualmente dói. Crescer espiritualmente na nossa vida dói. Principalmente, irmãos, que a palavra do Senhor ela é viva, eficaz, mas ela é uma espada de 2 gumes. Né? Ela é mais cortante, ela corta dos 2 lados. 2 gumes, irmãos. Primeiro eu achava que era tipo uma lança, um negócio, assim, um lance assim, sabe? Um gancho. Não. É uma faca normal, mas ela corta dos 2 lados. Tanto de um lado. Geralmente a faca ela só corta, ela tem corte de um lado, né? 2 gumes não, ela tem corte dos 2 lados. E a faca ela serve para, né? Se a palavra do Senhor ela é faca, ela vai ferir as nossas vidas. Vai ferir o nosso ego. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Dói.
Mas hoje ela já passou, eu vejo hoje minha filha já está uma moça, está saudável, tem a vida dela, já está na fase adulta, ela cresceu. Hoje ela já tem a profissão dela, é independente, hoje ela já sabe o que ela quer da vida dela, os sonhos, os ideais dela. Hoje ela cresceu fisicamente, hoje ela amadureceu. E espiritualmente nós também temos que ser assim, amém? Talvez hoje vai doer alguma palavra que você vai ouvir aqui hoje. Talvez algumas coisas vão mexer com a gente nessa noite. Mas eu quero dizer que para o nosso crescimento, para que a gente chegue a uma fase adulta espiritual, que a gente não seja levado por vãs doutrinas nesse tempo, desse século que nós estamos vivendo, para que a gente não venha confundir, ouvir vozes a não ser a voz de Deus, amém? Porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Quando a gente olha lá para o conflito que começou agora lá, né, do Irã e Israel, a gente fala, mas uma guerra não está tudo nas escrituras, as escrituras se cumprindo. A volta de Jesus está cada vez mais próxima. Tudo isso está na Bíblia. E nós não temos que agir como naturalidade. Criança não está entendendo o que está acontecendo. Se conversar com as crianças, semana passada eu falei de criança aqui, né? Eles não vão entender, mas nós, com a fase adulta espiritual, nós entendemos que não é assim. Então, o que aconteceu nesse contexto aqui? A palavra de Deus diz, se você for ver, anteriormente aqui, Jesus estava na região de Cesareia de Filipe. E perguntou para os seus discípulos, estavam dizendo muito quem era Jesus. E Jesus falou, que os outros estão dizendo que o Filho de Deus, Filho do Homem é. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem um dos profetas. E Jesus perguntou, e vocês, o que vocês dizem quem eu sou? E Simão respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala, feliz você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado para você nem por carne, nem sangue, mas o meu Pai do céu, meu Pai que estás no céu. Daí o Senhor Jesus falou, então Pedro, eu quero te dizer algo, sobre você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades não prevalecerão sobre ela. E Jesus disse para ele, eu te dou a chave agora, eu te dou a chave do reino, amém? E ele diz, dos céus, o que você ligar aqui na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado no céu. Incrível isso que o Senhor fala, eu estou te dando uma chave agora, Pedro. Agora, o que você liga aqui, está ligado lá. O que você desliga aqui, está desligado lá. Mas Jesus continuou a conversa, o bate-papo com os seus discípulos. Então Jesus começa a explicar para aqueles discípulos que ele ia morrer. E que ele ia ressuscitar, e que ele tinha que passar por aquilo. Pedro, aquele que tinha acabado de receber, usado por Deus, aquele que tinha, falado algo precioso. Pedro agora lança as pérolas deles. Pedro, ele fala, não, Senhor, não, imagina, nunca, Senhor, nunca isso vai acontecer. E a palavra do Senhor relata, então, que o Senhor Jesus vira para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Falou para ele, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O Senhor Jesus, então, chama a atenção de Pedro naquele momento, amém? Então, nós acabamos de ver um homem que ele tinha recebido algo, mas daqui a pouquinho, por causa do seu ego, por causa do seu querer, da sua altivez, aquele homem, o Senhor repreende ele e fala para ele que ele é uma pedra de tropeço, porque ele estava pensando nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Amém, irmãos? E Jesus disse para ele
para trás de mim, porque você é uma pedra de tropeço para mim. Jesus não falou, você é uma pedra de tropeço para nós, os discípulos. Jesus falou para Pedro, você é uma pedra de tropeço para mim, amém? Muitas vezes, irmãos, nós somos pedra de tropeço para nós mesmos. Nós não somos pedra, porque Jesus não está mais aqui. Jesus disse, você, Pedro, é uma pedra de tropeço para mim. Não falou para os outros. E nós, irmãos, muitas vezes somos pedra, a maior pedra de tropeço para nós mesmos. O maior inimigo, Marquinhos, das nossas vidas com Deus, somos nós mesmos. E não é ninguém, irmãos. Não é ninguém, irmãos. Não é ninguém. O maior inimigo das nossas vidas com relação a Deus somos nós mesmos. Nós que somos pedra de tropeço para a gente mesmo. A gente vive tropeçando, irmãos. Aí a gente, quando tropeça, a gente cai. Por que nós mesmos? Porque nós não lemos a Bíblia, muitas vezes a gente não ora, a gente não tem intimidade com Deus, nós não vivemos o reino de Deus aqui na terra. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Não. Nós vivemos, irmãos, tropeçando às vezes no nosso falar, no nosso agir, nas nossas atitudes. E Jesus aqui chama a atenção dos seus discípulos, dizendo, se alguém quer acompanhar ele, era necessário negar a si mesmo. Negar a si mesmo, irmãos, não é fácil. Negar é abnegação, desprendimento, renúncia à própria vontade. É o chamado para renunciar o governo do nosso ego e submeter inteiramente à vontade de Cristo. Em qualquer momento que você esteja vivendo na sua vida ou em qualquer área da sua vida. Muitas vezes, quando a gente está vivendo um momento bom da nossa vida, a gente não submete o governo de Deus naquele momento. E também, muitas vezes, quando a gente está vivendo certos ciclos, a gente separa os ciclos que Deus vai governar. E em áreas da nossa vida também, muitas vezes, a gente escolhe que áreas Deus vai cuidar. Muitas vezes a gente entrega fatiado para Deus. Deus cuida aqui dessa área. Deus cuida da minha finança. Deus cuida do meu ministério. Deus cuida da minha vida conjugal, da minha vida assim. Mas a gente não faz uma entrega por completo. A gente não entrega o governo para o Senhor de todas as áreas da nossa vida. E, irmãos, eu marquei aqui dizendo assim, o eu é o maior rival do reino de Deus dentro de nós. Por isso ele precisa ser crucificado. É o nosso eu que impede o reino de Deus ser estabelecido dentro de nós. O eu da Adriana é que impede de Deus operar. O eu do João, da Maria, do Antônio é que impede o governo de Deus operar, meu irmão. E a palavra de Deus diz em Gálatas 2:20, Paulo entende muito isso. Ele diz assim, que nós precisamos ser crucificados. Ele diz, já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, aqui não é no espírito, na carne mesmo. A minha vida diária, vida minha na carne. Eu vivo o quê? Na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Meu querido e minha querida, nessa noite, o nosso eu tem que ser deixado de lado. O reino de Deus tem que ser estabelecido na minha vida e na sua vida. Mas para isso nós temos que ser crucificados com Cristo.
E é o nosso eu, a nossa vida mesmo, dia a dia, nossa carne. Porque Ele nos amou e se entregou por nós. Quando nós seguimos a Jesus, Ele é tudo para nós. E nós não somos nada diante daquilo que Ele é. Para muitos, negar essa abnegação aqui, opa, enrolei aqui, irmãos. Abnegação, para a gente, para muitos, significa abrir mão de prazeres. Assim, eu vou largar a mão de fazer isso, de ser assim. Mas, irmãos, negar é uma ordem para todos para nós que somos cristãos. É a base nossa. É a base nossa de falar assim, não, vai matar aqui o euzinho, o ego meu, para que Cristo viva em mim. O pastor Josemar Bess, ele tem uma frase que diz assim: a grande luta da sua vida não é discernir a vontade de Deus. Não é. E sim renunciar à sua. Irmãos, a maior dificuldade nossa não é da gente saber. Todos nós já sabemos qual é a vontade de Deus. Quem já sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Quem sabe, irmãos? Vocês estão quietinhos? Vocês estão com frio? Por isso vocês não estão nem falando? Eu senti isso no louvor. Irmãos, abra o seu coração para aquilo que o Senhor tem na sua vida nessa noite. Hoje eu vi muita coisa acontecer de manhã. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer nessa noite também. Mas para isso a necessidade de você abrir o coração. Quem estava aqui de manhã? Quem viu o mover de Deus nesse altar? Irmãos, então, meu irmão, a gente sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas renunciar a nossa que é difícil. Como é complicado, irmãos. O que mata o homem é a ausência de Deus dentro de nós. O que devemos temer não é o que está ao nosso redor, mas o mal que está dentro de nós. Sabe aquele mal que fala, eu vou esganar fulano, eu vou esganar ciclano? Eu vou chutar o balde. Ai. Sabe aquela coisa que a gente carrega com a gente? Fala, eu vou dar um jeito de resolver essa situação. Quem já pensou assim na sua vida? E falou, é hoje que eu dou um jeito na minha vida. Quem já pensou assim? Só eu? Aí ele falou, é hoje que vai ver o que vai acontecer. É assim, irmãos. Né? E renunciar, irmãos, isso é muito difícil, porque nós queremos resolver do nosso jeito. Talvez você saiu da sua casa e falou, eu vou lá ouvir a palavra, que eu tenho que dar um jeito de resolver umas coisas na minha vida hoje. Então já começa assim, primeira coisa, você vai ter que matar o seu euzinho para resolver suas coisas. Amanhã eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida, primeiro nós vamos matar o nosso eu. Primeiro, a nossa vontade, ela vai ser o quê? Afagada. O nosso ego. Para que Cristo viva em nós, irmãos. Para que nós possamos mudar a nossa história, o nosso ciclo da nossa vida. Para que a nossa vida seja mudada. Para que a nossa vida seja moldada e transformada. Porque muitas vezes não há essa transformação. Porque nós não estamos negando a nós mesmos. E está dizendo Jesus, tome a sua cruz. Cruz significa de novo sacrifício, renúncia. Falando para mim e para você nessa noite, pega a sua cruz e me segue, irmãos. Aceitamos a Cristo para morrer para nós mesmos, irmãos. Temos o nascimento de novo, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Dentro de nós, irmãos, nós somos templo da presença do Espírito Santo de Deus. E com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus me faz ser o cristão que eu devo ser, irmãos. Mesmo eu não vendo Deus, Deus habita dentro de mim.
Talvez você não tenha sentido a habitação do Deus vivo, mas nessa noite eu declaro em nome de Jesus que você vai sair daqui sentindo que o Senhor habita em você. Que já não é mais você que vive, mas é Cristo que vai viver na sua vida. E que você vai ser templo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós somos limpos pela palavra, em João 15:3 diz. E o Espírito Santo de Deus é que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Que está em João 6, é Ele que muda a nossa história. É Ele que transforma a minha vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar. É Ele que muda as minhas atitudes. Essa semana eu conversava com uma pessoa e ele falou, não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser a minha vida, porque eu não tenho jeito. Eu falei, amém, você não tem jeito mesmo. Eu falei, a pessoa achou que ia falar alguma coisa, não tem mesmo. Eu falei, mas não se preocupa, porque não vai ser nós que vamos fazer alguma coisa em você, não. É o Espírito Santo de Deus na sua vida. É Ele que vai transformar a sua vida. É Ele que vai mudar a sua história. É Ele que vai mudar o seu pensar, o seu falar, o seu agir. É o Espírito Santo de Deus. Tem um livro, irmãos, que chama O Ego. Diz assim, a opinião de Deus é a única que importa. A humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim como se eu fosse mais, nem menos, tampouco pensar como se eu fosse menos, mas simplesmente pensar menos em si mesmo. Vocês entenderam o que é que eu fale de novo? Eu não tenho que pensar que eu sou mais ou que eu sou menos, pensar que os outros estão pensando de mim. O que é importante, irmãos, o mais, ó, que eu estou dizendo, mais simplesmente pensar menos em si mesmo. Sabe por quê? Diz assim, Jesus, Ele é a nossa luz quando todas as outras luzes se apagam. Jesus é a nossa luz, é Ele que sabe quem a gente é quando todas as luzes apagam da nossa vida. Quando todos os holofotes se apagam na nossa direção, é Jesus que sabe quem nós somos. É Ele que mostra realmente, então não importa. Eu não sei vocês, mas teve fases da minha vida que eu me preocupava muito o que os outros pensavam de mim. E muitas vezes a gente fica pensando, o que ele está pensando de mim? O que ele está achando? O que ela está achando? E para a gente matar o nosso ego, o nosso ermo, a gente não tem que se preocupar não. Deixa que pense. O que importa é que o Senhor Jesus sabe quem eu sou quando as luzes se apagam, porque Ele é a luz que ilumina a minha vida, os meus passos. Não importa o que os outros dizem, não importa o que as pessoas falam, é o Senhor que conhece o meu coração. Quando as luzes se apagam, é a luz de Cristo, porque a palavra do Senhor diz que Ele é a luz. Ele é a luz que ilumina as nossas vidas, meu irmão. Então, é Ele que eu tenho que procurar. Jesus sempre estimulou as pessoas a sentirem fome e sede. E a fome, a sede, ela nos humilha, irmãos. Uma pessoa que chega pedindo para você, me dá um pouco de comida, me dá um pouco de água, ela tem que se humilhar para chegar e pedir comida e água, não tem? Quando Jesus, Ele chega lá no poço, e aquela mulher samaritana, ao meio-dia, um calor escaldante, aquela mulher samaritana chega no horário que ninguém podia, que ninguém ia porque era o horário do calor, as mulheres iam de manhã no pôr do sol, mas ela foi naquele horário, naquele sol, ter o um encontro com Jesus. Jesus já estava esperando ela. E quando Jesus se encontra com aquela mulher, Ele pede, dá água. Jesus chama a atenção, me dá água, mas ela falou, como o senhor está pedindo água? Os judeus não se dão com os samaritanos. Mas se você soubesse da água que eu tenho para te dar, mulher, você me pediria, eu te daria de uma água que você não teria mais sede. Dentro de você fluiria rios de água viva. Jesus está dizendo, eu quero que você tenha sede. Eu estou provocando a sua sede, porque se você provocando a sua sede, você vai receber aquilo que eu tenho para te dar. E a palavra de Deus diz, irmãos, que o ego daquela mulher não apareceu naquele momento.
O eu dela, pelo contrário, Jesus olha para aquela mulher e fala: chama o seu marido. Aquela mulher falou: eu não tenho marido. Quando a gente está diante de Deus, o eu de Jesus, o eu da gente se desfaz. Porque Ele que está com a gente quando as luzes se apagam da nossa vida. E aquela mulher vira para Jesus e diz: eu não tenho. E Ele diz: realmente o que você tem não é seu. Já teve 5, o que você não tem é hoje. Não é seu. E o Senhor muda a história daquela mulher. Quando o nosso eu cai, irmãos, quando o nosso ego cai, nós vivemos o reino do Senhor na nossa vida. E foi assim com aquela mulher. Ao ponto de Jesus falar assim: olha, mulher, eu estou procurando. O Pai está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus está dizendo para aquela mulher: de hoje em diante você vai ser de verdade, mulher. Uma adoradora minha. E a palavra de Deus relata que aquela mulher, então, ela saiu dali e foi pregar, anunciar o que tinha acontecido de Jesus. E pessoas foram alcançadas por a vida daquela mulher. Ela passou a ser uma discípula de Jesus, aquela que anunciou o Evangelho. Irmãos, quando o nosso ego é deixado de lado, o poder do Senhor se manifesta na nossa vida, o reino vem. Mas na minha caminhada cristã, eu tenho encontrado muitas pessoas infelizes. Eu encontro pessoas que dizem: eu não sou feliz por completo. Está faltando algo. Eu conheço Jesus, mas me falta algo. Eu não sei o que está acontecendo. Tem áreas da minha vida que não foram mudadas. Não foram mudadas, irmãos, porque o nosso eu não entregou para Jesus. Não foram transformadas e não nos fizeram, nós não somos felizes. Porque eu posso dizer, irmãos, Jesus veio trazer vida e vida com abundância. E nós temos que ser felizes. Isso não isenta a gente de lutas, provações, mas nos faz ser felizes. E ser feliz hoje, irmãos, não é ser feliz amanhã ou depois, não. E tem muito crente, muita pessoa que acredita em Jesus, mas infeliz. Infeliz porque nós temos entregado apenas parte. O nosso eu tem segurado na mão áreas da nossa vida, ciclos da nossa vida, e nós estamos tentando resolver. E o reino já foi estabelecido na nossa vida, irmãos. Irmãos, e eu quero falar com vocês agora sobre aquilo que o Senhor ensinou para a gente ser feliz. Eu quero que você abra comigo lá em Mateus 5. E nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. Para bem-aventurança significa feliz o homem. Feliz você. Fala comigo: eu mereço ser feliz. Fala: Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Eu quero te dizer nessa noite que você merece ser feliz. Mas você vai ser feliz quando deixar Adriana deixar o seu euzinho e deixar o Senhor realizar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E aqui, irmãos, as bem-aventuranças são lentes através da qual podemos ver o reino em nós, no arrependimento e negar a si mesmo, irmãos. É a lente, irmãos, que podemos ver o reino de Deus estabelecido na nossa vida. O arrependimento e negarmos a nós mesmos. E eu vou agora parafrasear, irmãos, para vocês as bem-aventuranças. Para segredos aqui para nós sermos felizes. Você é feliz se for pobre em espírito, pois o seu reino é o reino dos céus. Você é feliz se chorar, pois será consolado. Você é feliz se for humilde, pois herdará a terra.
Você é feliz se tiver fome e sede de justiça, pois será satisfeito. Você é feliz se for misericordioso, pois obterá misericórdia. Você é feliz se for puro de coração, pois verá a Deus. Você é feliz se for pacificador, pois será chamado de filho de Deus. Você é feliz se for perseguido por causa da justiça, pois o seu reino é dos céus. Você é feliz se for por minha causa, for insultado e perseguido, e levantarem todo tipo de calúnia contra você. Alegre-se, regozije, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de você. Meu irmão, aqui está o segredo da nossa felicidade. Se não temos vivido a felicidade, é porque não temos praticado aquilo que o Senhor nos ensinou. Você quer ser feliz, meu irmão? Nós queremos ser felizes. Nós nessa noite vamos tomar posse dessa palavra para as nossas vidas. Foi o Senhor que ensinou, não foi a Adriana. E é Ele que nós temos que seguir, meu irmão. Nós como discípulo, estilo de vida, nosso estilo de vida não pode ser moldado por homens, nem por mulheres ou ser humano. Não olhe para mim porque você vai se frustrar, mas olhe para Jesus. O estilo de vida, o modelo é Jesus. E é Ele que nos ensina aqui, que quando eu choro, eu sou consolada. Quando eu entendo isso, eu sou feliz, porque eu entendo que o choro ele é passageiro, vai vir um consolo. O choro dura uma noite, a alegria vem amanhecer, irmãos. Quando eu entendo que se eu for humilde, irmãos, eu vou receber a terra prometida, as promessas do Senhor na minha vida, irmãos. Eu vou ser feliz. Que se eu for misericordioso, olhar com misericórdia para as pessoas que estão à minha volta, eu vou receber misericórdia de Deus. Irmãos, é tão bom sermos felizes. Nós precisamos, irmãos, negarmos a nós mesmos, tomar essa cruz e seguir ao Senhor. Ter o Senhor como estilo de vida, tudo é Jesus, porque é dele, por ele, são todas as coisas, a glória, pois a ele eternamente. Romanos 11:36, irmãos. Quando nós temos o encontro com o Senhor Jesus, o Senhor muda a história da nossa vida. Todas as pessoas que Jesus encontrou no meio do caminho, ou foi na casa deles, o Senhor mudou a história, o Senhor mudou ciclos, o Senhor mudou vida, quando eles deixaram Jesus entrar na vida dele. Eu me lembro agora de Zaqueu. O ego dele era um cobrador de impostos. Quando ele chega, Jesus chega na casa dele, ele diz: Senhor, eu roubei, eu defraudei, mas eu estou te dizendo, o eu do Zaqueu agora está deixado de lado. Eu vou devolver de todo mundo aquilo que eu defraudei. O Senhor Jesus diz: hoje teve salvação na sua casa. Quando Jesus encontrou aquela mulher adúltera, o pessoal atirando pedra nela. E ele tem um encontro com aquela mulher. Ele diz: mulher, para aquelas pessoas, quem tem pecado aqui, atire a primeira pedra. E ele olha para aquela mulher: mulher, de hoje em diante eu mudei a sua vida, vai, não peca mais. Jesus era prático, Jesus mudava a vida, Jesus mudava a ciclo, desde o momento que a gente entrega a nossa vida. Mas o problema, irmãos, é o nosso eu. O problema é o nosso ego. Talvez nessa noite você veio pensando em buscar, dizer: eu vou lá para receber uma promessa de Deus. Eu quero, nessa noite, eu vou lá na igreja porque eu quero ouvir que o Senhor vai me fazer próspero, abençoado, o Senhor vai mudar a minha vida. Ou o Senhor vai me dar um namorado, um marido, uma mulher. Ou o Senhor vai me dar um carro, o Senhor vai fazer isso, o Senhor vai fazer aquilo. Eu vou lá essa noite porque Deus vai. Eu quero dizer que o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele quer te fazer feliz. O Senhor te tirou dessa noite de frio para te dizer que Ele quer te fazer feliz. E é uma felicidade que homem não dá, que carro não dá, que casa não dá, que dinheiro não dá.
É uma felicidade que ela é completa. Por isso que ele ensinou as bem-aventuranças para nós. É uma felicidade que ela não é passageira. É uma felicidade que começa aqui na terra e acaba no céu eternamente. E essa felicidade que está proposta para nós nessa noite. E nós encontramos e vivemos ela aqui na terra. Não é só para esperar lá no céu, não. Ela tem que começar o quê? Aqui na terra. Ela tem que começar aqui na terra. Esses dias veio um pastor pregar aqui, até comentei cedo, o pastor Tom. E eu falo, Jesus, às vezes eu tenho pregado as palavras, a gente é pastor, mas a gente tem preocupação. Falar, ai Jesus, né? Que vontade de falar para os irmãos que eles são frufruzinho, que eles são os amorzinhos da minha vida, que eles são as coisas mais lindas que existem nesse mundo, que eles são tudo umas ovelhinhas, sabe aquelas ovelhinhas pomposinha, peludinha, assim, fofinha, e que eles estão bonitinho e que está tudo muito fofinho. E o Senhor, essa semana eu ainda fiquei de cama, de gripe, e eu falando, Senhor, o que o Senhor tem para nós? E o Senhor fala, nega a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E eu, Senhor, a semana passada já, né? O Senhor falou com a gente, colocando a gente no plumo dele de novo, Senhor. O Senhor é. Eu lembrei, ontem, a gente conversando lá em casa, meus filhos fizeram lembrar. Pastor Tom estava ali, ele é um homem ungido pela presença do Espírito Santo de Deus. Ele falou, o Senhor falou comigo nitidamente que desse altar tem saído palavra de Deus. Palavra que transforma, palavra que muda a história. Tem palavra de Deus nesse altar saindo. Eu falei, glória a Deus, Senhor, que não é a minha palavra, mas é a do Senhor que vai prevalecer sobre a sua igreja. E como a palavra do Senhor não afaga o ego, irmãos, ela muda o nosso ego. Chegou o tempo de vivermos como igreja, para a gente ser feliz, irmãos. Nós precisamos ser felizes. Quando tem gente que fala, quando eu for morar no céu, eu vou ter felicidade. Outros falam, por que eu não morro? Porque no céu você... Não, irmãos, é aqui na terra. Tem gente que fala, eu não vejo a hora de morrer. Não, irmão, eu quero viver bastante. Tem irmão que fica, por que eu não morro? Não morro, não vai morrer não, irmãos. Vai morrer quando for a vontade de Deus, seus dias já estão contados por Deus. Ou dizer, porque eu nasci para ser infeliz, nada dá certo. E fica, por quê? Porque não encontramos o evangelho de verdade. Porque quando a gente tem um encontro com o evangelho de verdade, irmãos, a felicidade vem na nossa vida. Porque aqui está escrito que feliz o homem. Feliz a mulher. As bem-aventuranças são para a nossa vida hoje, irmãos. E quando a gente coloca em prática na nossa vida, algo acontece. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Eu já experimentei tudo isso aqui. E eu posso dizer para você que eu encontrei a felicidade em tudo isso aqui. Um coração puro, porque a gente vê Deus. Uma pessoa que ela é feliz, ela tem um coração puro. E ela vê Deus em todas as coisas. Uma pessoa feliz, irmãos, que ela vê Deus. Ela vê Deus nas pessoas, ela vê Deus na natureza, ela vê Deus num prato de comida. Ela vê Deus na água. Ela vê Deus em tudo ela vê Deus. Cedo eu vi Deus aqui no menininho de Down. Lindo, maravilhoso. Eu falei, que maravilhoso. Ele veio, ele me abraçou, ele me deu um beijo. Eu falei, Deus, como é bom sentir o seu amor na minha vida. Eu vejo o Senhor com esse amor. Eu sou apaixonada por ele. Ele chegou, ele me abraçou com todo amor, com todo carinho. Quando a gente é feliz e limpo, a palavra do Senhor diz, os limpos de coração, eles serão felizes porque eles verão a Deus. Os humilhados, irmãos, quando a gente é humilhado, a gente é feliz. Porque a promessa do Senhor, aquele que se humilha será exaltado. Pregamos isso a semana passada. Ai, irmãos,
A gente é feliz quando a gente tem misericórdia dos outros, porque as pessoas terão misericórdia de nós também. O que é misericórdia, irmãos? É graça, é favor imerecido. As pessoas, se a gente tem misericórdia dos outros, a gente vai entender, outro vai virar para você, não, eu te amo do jeito que você é. A gente encontra a felicidade no Senhor. E nós muitas vezes estamos pensando, olhando ao nosso lado e dizendo as coisas não estão dando certo por causa da minha família, por causa do meu marido, por causa dos meus filhos. As coisas eu não sou feliz por causa de fulano, de ciclano. Eu não sou feliz por causa disso e daquilo outro, irmãos. Não é por causa de ninguém, irmãos. O maior inimigo nosso não é o diabo também, irmãos. Não é Satanás. Não é Satanás, irmãos, não são as pessoas. O maior inimigo do ser humano é ele mesmo. É ele mesmo, somos nós mesmos, irmãos. E nessa noite, se nós temos sido pedra de tropeço para nós mesmos, nós vamos na cruz nessa noite dizer, Senhor, eu não quero mais ser infeliz aqui na terra, não. Eu não quero mais, Senhor, olhar e tentar achar aquilo que está me impedindo de ser infeliz, não. Eu quero olhar para mim e falar, Senhor, eu quero ser feliz de hoje em diante, Senhor. Eu quero ser feliz, Senhor. Eu quero ser feliz, Senhor. Eu quero ter um casamento abençoado. Eu quero ter uma vida abençoada. Em todas as áreas eu quero ter uma vida abençoada no Senhor. Eu quero ser feliz, eu quero viver a bem-aventurança na minha vida. E ninguém pode viver por nós, irmãos. É você por você mesmo. É você por você mesmo. É você com Deus. É você com Deus. Ele que sabe quem você é quando as luzes se apagam. Porque Ele é a luz que ilumina a sua vida.